sobre a questão, né, do que acabou acontecendo, né, nesses dias de Flamengo, né? 3 jogadores lesionados, né? O Everton Cebolinha com problema na costela, o jogador Eric Pulgar com problema na clavícula e agora Jorginho também com um problema na panturrilha, tá? Isso é o grande problema, porque a gente já tem um elenco curto, um elenco bem curto, e essa questão do volante, né, até conversando com o Bruno e com o Anderson aqui antes de começar o nosso trabalho, também sobre a lateral esquerda, que a gente já havia conversado sobre isso, né, sobre a questão do Alexandre desde o ano passado, com problemas físicos e tal. O Ayrton Lucas já entrou também a temporada com problema na região pubiana, que vai e volta constantemente, né? Mas a volância, a gente já vem falando desde o ano passado, desde a época que o Pulgar se lesionou naquele jogo contra o Bayern de Munique. Ficou fora 3 meses. O Flamengo precisava da contratação de pelo menos um volante, devido à questão física do De La Cruz, né, que a gente volta a falar, é ótimo jogador, demonstrou isso na final contra o PSG, né, foi muito bem naquele jogo, mas para ele chegar naquele ápice ali, ele tem que ser poupado de quantos jogos? Quantos jogos ele ficou fora para jogar aquele Mundial? O custo-benefício está valendo a pena? Né? Você tem a questão do Saúl também, um problema no calcanhar, né, um jogador de mais de 30 anos, 4 meses parado, vai voltar, será que ele volta como? Muita gente acha que ele vai chegar e vai chegar voando. Não vai chegar voando, gente. Não adianta que vai chegar voando e não adianta cobrar do jogador. Vai ter o tempo, né? Tempo de inatividade, que vai fazer toda a diferença. E ele precisa voltar a ganhar ritmo de jogo, né? Tá aí trabalho de fisioterapeuta, físico, né? O Bruno já trouxe informação, lá para o dia 19 ou 22 poderemos ter o Saúl, mas ninguém acha que ele vai voltar voando, porque não vai, né? Então tem De La Cruz que vive machucado, o Saúl que está com esse problema. O Jorginho, que quando estava no Arsenal, era um jogador que você sabia que o Arteta contava com o jogador, mas não era um titular indiscutível do time. E também, devido à idade, fazia alternância com o Jorginho, né? Gramados também diferentes na Inglaterra, na Europa. Aqui, todo tipo de gramado, grama sintética, que não tem lá na Inglaterra. A gente já sabia, devido à idade, que poderia ter problemas. Jogando constantemente, devido à falta dos outros volantes, a tendência é que ele pudesse se machucar, como aconteceu agora. E aí a gente olha, dos 5 jogadores que poderemos contar, né, na verdade, Pulgar, De La Cruz, Jorginho e Saúl, a gente não está podendo contar com nenhum deles. Cada um com um problema diferente, e todos eles com problemas físicos. Ou seja, cara, desde o ano passado a gente falando sobre volante, aí eu lembro de uma coletiva do Felipe Luiz perguntaram, não, estou extremamente satisfeito com os volantes os quais eu tenho. E a gente falando, pessoal, tem que olhar para a parte física, não é técnica, é físico. A grande questão está aí. Pô, vamos acordar. E agora, chegando no primeiro jogo de Libertadores, deveremos ter o Everton Araújo como titular e o Paquetá deve fazer aquela função junto com ele, porque o De La Cruz, numa emergência, vai ter que... Emergência, vê se pode. Vai ter que ir a Cusco, né, ficar no banco de reservas e entrar numa necessidade que a gente vai aí para 3.400 metros de altura. Tá? Então, é lamentável a leitura do elenco e aí vem a culpa do seu Boto, né, na montagem desse elenco, né? O Bruno falou muito bem da lateral esquerda, ele vai falar no decorrer da live. A gente está falando aqui da volância, de jogador agudo pelo lado esquerdo, de não ter o centroavante com características diferentes do Pedro. Ou seja, cara, o nosso elenco é extremamente deficitário, né? O Bruno já trouxe informação aqui também, que ele nem participa das reuniões lá com o grupo, quando o BAP vai lá ao Ninho do Urubu. O que ele está fazendo então no Ninho do Urubu, cara? Chega, está na hora do BAP se posicionar. E esse tipo de situação faz toda a diferença. A gente criticava muito o Marcos Braz, que quando contratou o Pulgar em 2022, houve a necessidade de contratação de volante, ele perdeu o prazo, perdemos o jogador para a Copa do Brasil, né, em 2022, e na final sofremos para ter volante, né, acabou o jogo com o Fabrício Bruno, o Davi Luiz alternando aquela volância, Mateuzinho jogando meio direito com o Diego Ribas, ou seja, Vitor Hugo, enfim, cara, um time extremamente descaracterizado devido à falta de contratação ou então a falta de discernimento dos dirigentes que nem a data certa de contratações sabem. Tá? Então, cara, para um time que é de bilhões, tem um diretor de futebol que deixa muito a desejar, que é o caso do José Boto. Cara, infelizmente, algo tem que ser feito pelo presidente BAP. Tá? E outra, essa questão de elenco curto. Chega, cara. Tem posições que não dá para ter apenas 2 jogadores devido a condições físicas. Ou seja,
Ou o Flamengo faz uma grande janela na metade do ano, ou vai ficar difícil para ganhar títulos esse ano. Né? Vamos entrar aí no mês de abril aí, e maio, né, com jogos extremamente difíceis, tem uma sequência de vários jogos fora de casa, com um clássico contra o Vasco da Gama, e o Flamengo com o elenco extremamente curto. Aí vai ter que levar o menino Pablo Lúcio para Cusco, e aí, numa eventualidade, vai ter que utilizá-lo, como utilizou o Tite lá contra o Bolívar. O De La Cruz só foi naquele jogo do Bolívar porque não tinha 9 jogadores. Aí ele teve que ir também, jogou lá. Acabamos perdendo por 2-1. E aí, naquele jogo, entrou o Lohan, entrou o Matheus Gonçalves, que eu lembro muito bem, que não colocava nunca os garotos. Ou seja, cara, entra ano, passa ano, entra diretoria, sai diretoria, e o problema persiste. O torcedor do Flamengo não aguenta mais isso, pô. Essa falta de profissionalismo. Porra, tava na cara, que o Jorginho, cara, com a intensidade que ele tava jogando, e para mim, e acredito para os amigos aqui da bancada, né, a Paulinha daqui a pouco tá chegando aí, para os amigos da bancada, que o Jorginho ontem foi o jogador que mais se doou junto com o Varela, dentro de campo, correndo o campo inteiro, porque eu volto a falar, cara, o Everton Araújo, que com todo respeito a ele, cara, agora vai jogar jogos importantes, como aconteceu no passado, ele deixa muito a desejar na parte técnica. Então o Jorginho ficou sobrecarregado nessa questão técnica de levar o time à frente, dos passes verticais, de se posicionar mais à frente, porque o Everton Araújo é um jogador muito físico, né, mas tem dificuldades técnicas. Isso é óbvio. Né? E no futebol moderno hoje, né, a gente olha a seleção brasileira no 4-2-4, você ter 2 primeiros volantes que não tem qualidade para chegar à frente e finalizar é complicado. Hoje no futebol atual você tem que ter volantes como o Bruno Guimarães, como o Danilo Botafogo, entendeu? É esse tipo de jogador que você tem que ter hoje, é esse tipo de jogador que o Flamengo tem que contratar. E desdenharam dessa posição. Né? Como até o momento estão aí levando ao banho-maria, né, com a transição de atacante, não que queremos o cara. Que agora o Marcos Leonardo não vem porque tem jogadores melhores. Só quero saber quem é esse jogador melhor aí com o Marcos Leonardo. Tá entendendo? Então o torcedor do Flamengo tá de saco cheio, cara. De saco cheio, né, de tanta falta de profissionalismo. Tá? E o BAP é o grande responsável por manter o Boto fazendo rigorosamente nada. Nem leitura do elenco que ele tem, ele consegue fazer, das carências que o Flamengo tem. Então, cara, tá na hora do BAP acordar e tomar um posicionamento. Essa janela vai ser crucial. Já vamos sofrer aí 2 meses, né? Porque para no dia 31 de maio, é o último jogo do Flamengo, 31 de maio. Né? Tem 1 mês e 25 dias. Entendeu? Com vários jogos. Jogos de 3 em 3 dias. E o elenco esfarelado. O elenco esfarelado, velho. É inacreditável. Sabe o que vai acontecer? Vai ter que conversar com o Léo Ortiz, numa eventualidade, vai ter que jogar de volante, que ele não queria jogar. Vai ter que colocar ele ali. Entendeu? Porque a saída de bola vai ficar comprometida. Com o Everton hoje fica, gente. Tá? Coitado, o menino tenta, briga e tal, mas não é esse cara do passe vertical, de chegar à frente, de finalizar. É esse que é o grande problema. O Flamengo precisa de elevar o elenco nessa posição. Então o torcedor do Flamengo está muito ligado nisso tudo e tem que cobrar. Tem que cobrar. E a gente tem que cobrar aqui também. Né? Então a gente olha aí para o elenco do Flamengo, às vezes a questão da falta de competitividade, porque o elenco é extremamente curto. Extremamente curto. Se você tivesse mais jogadores para brigar ali, talvez o cara acordasse e falasse, porra, cara, será? Vou ter que brigar mais pela posição e tal. Porque é inacreditável como os caras, às vezes, estão donos de si, porque não tem competitividade. Não, o Pedro mesmo, tem quem para disputar a posição com ele? Não tem, cara. Se utilizar alguém, cara, pelo menos isso, pelo que eu vi nesse último jogo aí, o Plata agora, pelo jeito, vai jogar pelos lados. E aí o Bruno, que deve ser esse substituto ali, mas assim mesmo não é o cara que a gente tanto fala aqui, entendeu? Então o torcedor do Flamengo está cansado, né? Tá na hora da gente cobrar, né? Já vimos falar desde o ano passado a quantidade de volantes que nós temos, a maioria deles vivem machucados. O ano passado já aconteceu esse tipo de erro. Já aconteceu, o Saúl não estava em condições, jogou bombardeado. O De La Cruz pouco jogou, só foi jogar no Mundial. Ok? E já tínhamos o Pulgar Jorginho que não poderia se machucar, porque senão a gente estava ferrado naquele momento final de Brasileiro e Libertadores.